Senhoras e senhores, a treta do momento está simplesmente pegando fogo. A disputa familiar entre Graciele Lacerda e Igor Camargo foi levada a outro nível. O cenário está tenso, a situação está mais quente que nunca e a briga entre eles virou um dos maiores escândalos da atualidade. Prepare-se, porque o babado está forte e a cada dia uma nova bomba cai sobre a família Camargo. E dessa vez, quem está no centro das atenções não é o grande Zezé, mas sua esposa, Graciele, e seu filho, Igor. A briga deles está se arrastando e promete vir à tona como nunca. Graciele, que não tem vergonha de expor sua vida nas redes sociais, começou a trocar farpas pesadas com Igor. E quem diria, o filho do cantor está também mostrando que não vai deixar barato. Os dois estão em um verdadeiro jogo de poder, e as ameaças de processos estão ficando cada vez mais frequentes. Em meio a tudo isso, há uma personagem que está mexendo com as estruturas dessa guerra familiar. E você não vai acreditar quem é: Amabile Eiroa. E o que ela tem a ver com tudo isso? Parece que ela resolveu dar uma esquentada no cenário, provocando as duas partes de forma estratégica. Agora, as palavras de Graciele e Igor estão inflamando a web, e a cada dia a história ganha mais reviravoltas. E como é que tudo começou? Tudo teve início com uma simples publicação, uma postagem nas redes sociais de Amabile Eiroa, que deu o que falar. Graciele, que já vinha com os nervos à flor da pele, não conseguiu segurar a língua e fez um desabafo público contra ela. O que parecia ser algo simples, logo virou uma avalanche. Amabile, que sempre foi mais discreta, não ficou em silêncio por muito tempo. E, ao contrário, usou as redes sociais para atacar diretama Graciele. E se você pensa que parou por aí, engana-se. Ela começou a disparar indiretas pesadas, comentando sobre os bastidores da família Camargo. E isso foi só o começo. Não demorou muito para que a situação saísse de controle. E, em menos de 24 horas, a treta se espalhou por todos os cantos da internet. Graciele, sem hesitar, voltou para o ataque, dessa vez com uma ameaça clara. Se Amabile continuasse a falar sobre sua vida, ela entraria com mais um processo. Parece que o limite da paciência de Graciele foi testado e ela não pretende deixar ninguém sair impune. Mas o mais impressionante vem a seguir. Igor, filho de Zezé, resolveu entrar na história. Em um tom desafiador, ele ameaçou processar Graciele por expor uma foto pessoal sua, feita no quarto e que estava em uma situação comprometedora. Isso aumentou ainda mais a temperatura dessa briga familiar. Agora, quem assistia tudo de longe era Zezé. Ele, como sempre, estava em silêncio, mas dessa vez, muitos acham que o cantor deveria agir para pôr fim a esse caos. Até porque as brigas não envolvem só Graciele e Igor, mas ele próprio também. Com a situação se arrastando, a pergunta que fica no ar é: até onde essa troca de acusações vai? E mais importante, quem vai sair vitorioso dessa guerra? E se você acha que essa situação vai se acalmar, prepare-se, porque está só começando. Amabile Eiroa entrou nessa história de maneira estratégica, como se já soubesse exatamente o que estava fazendo. Ela postou nas redes sociais, mas não se limitou a falar apenas de Graciele, não. Ela mencionou Igor também, afirmando que as atitudes de Graciele estavam colocando o filho de Zezé em uma posição difícil. O interessante é que Amabile, apesar de estar mais afastada da mídia, parecia ter uma carta na manga, e logo isso ficou evidente. Enquanto a guerra familiar se intensificava, ela soltava declarações como se estivesse apenas assistindo ao caos que se instalava ao seu redor. Agora, é claro que Graciele não ia deixar essas provocações passarem em branco. Não demorou muito para que ela voltasse ao ataque, e com uma postura cada vez mais agressiva. E, em meio a essa guerra de palavras, Igor também entrou de vez. Sem nenhum tipo de filtro, ele declarou que Graciele só estava causando mais desgaste para a família e que não tinha mais paciência para aturar as constantes ameaças de processos.
Igor, claramente irritado com os ataques da madrasta, não hesitou em colocar fogo ainda mais no cenário. E mais uma vez, a troca de farpas foi alimentada por ambos os lados. Graciele, por sua vez, se mantém firme, dizendo que vai até as últimas consequências para defender a sua honra e, principalmente, para proteger sua imagem pública. O grande incógnita nessa história toda é o silêncio de Zezé de Camargo. Enquanto Graciele e Igor trocam acusações pesadas e Amabile alimenta ainda mais o drama familiar, Zezé se mantém quieto. Mas será que ele está realmente alheio a tudo isso? É difícil acreditar que o cantor, que sempre foi um dos maiores nomes da música brasileira, esteja assistindo a tudo sem se posicionar. Muitos dizem que ele está jogando a responsabilidade para Graciele e Igor. Mas a verdade é que sua falta de atitude está deixando tudo mais confuso. O que mais tem chamado a atenção é o fato de que Zezé, apesar de ter o poder de intervir e colocar fim a essa guerra, preferiu se afastar. Será que ele está se omitindo ou apenas tentando evitar mais desgaste para sua imagem? Uma coisa é certa, seu silêncio está alimentando ainda mais a revolta de todos os envolvidos. E enquanto isso, Graciele e Igor continuam trocando ameaças e fazendo com que a situação fique cada vez mais tensa. Não há mais espaço para um simples desentendimento familiar. A coisa virou um jogo de interesses e ninguém está disposto a perder. Fica a pergunta: até onde isso vai? Até quando Zezé vai ficar calado enquanto sua família se destrói em praça pública? É impossível prever o que acontecerá, mas uma coisa é certa: a guerra entre Graciele e Igor, com Amabile no meio, vai mexer com os nervos de todo mundo, e não será fácil para nenhum dos envolvidos sair dessa sem sequelas. Agora, só o tempo dirá quem sairá vitorioso nesse embate. À medida que a briga se arrastava, as tensões aumentavam, e o que parecia uma simples disputa de palavras logo se transformou em uma verdadeira guerra de egos. Graciele Lacerda, sem perder a chance de defender sua honra, intensificou os ataques, afirmando que Igor estava sendo controlado pela influência de terceiros. Isso, claro, deixou a família Camargo ainda mais dividida e criou um campo minado de acusações que parecia não ter fim. Igor, por sua vez, já não estava mais disposto a engolir as provocações de Graciele em silêncio. Ele, que já vinha sendo pressionado por Graciele, agora se via em uma encruzilhada, com a necessidade de se posicionar de forma contundente. E foi aí que a guerra atingiu outro nível. Igor decidiu se expor nas redes sociais, compartilhando, em detalhes, a sua versão da história. Ele não hesitou em afirmar que Graciele sempre teve um controle absoluto sobre a narrativa familiar e que estava cansado de ser manipulado. Para muitos, essa atitude de Igor era um claro sinal de que ele estava se sentindo sufocado dentro de uma situação onde sua opinião nunca foi respeitada. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que ao fazer isso, poderia acabar alimentando ainda mais a ira de Graciele, que já estava com as armas prontas para outro ataque legal. O jogo, aparentemente, não teria mais volta. Ao mesmo tempo, uma nova questão começou a surgir: o envolvimento de Amabile Eiroa. Ela parecia estar observando de longe, mas suas postagens em redes sociais e comentários discretos começaram a atiçar ainda mais os ânimos de Graciele. Ao que parece, Amabile estava deixando escapar pequenas pistas sobre o que estava acontecendo nos bastidores, tornando a briga ainda mais complexa. Alguns afirmam que ela teria informações valiosas sobre o passado de Graciele e que estaria preparando um novo ataque, algo que poderia fazer com que a situação ficasse ainda mais delicada. Isso, claro, trouxe mais insegurança para Graciele, que já estava em uma posição extremamente vulnerável. E quem poderia prever o que aconteceria depois disso? Se pensávamos que a situação estava no limite, ainda estávamos longe de imaginar a verdadeira escalada da guerra entre os envolvidos. E assim, a briga, que inicialmente parecia ser apenas uma disputa de opiniões, tomou proporções gigantescas. Agora, Graciele e Igor estavam em um embate direto, um não dando trégua ao outro, com ameaças de processos em cada esquina. E enquanto tudo isso acontecia, Zezé seguia em seu silêncio absoluto. Ele estava em um dilema.
Agir para parar tudo ou deixar os ânimos se acirrarem até que a situação se resolvesse sozinha? O silêncio dele, ao que tudo indicava, só fazia com que as tensões aumentassem cada vez mais. Com a guerra familiar ganhando força, a exposição pública de todos os envolvidos tornou-se uma arma afiada que ninguém queria deixar de usar. Graciele, sabendo que sua imagem estava em jogo, passou a se defender em seus canais de mídia social, tentando mostrar que não era a vilã dessa história. Ela fez questão de frisar que Igor e Amabil estavam manipulando os fatos para colocá-la como a responsável por todos os problemas. Em suas postagens, ela acusou Igor de não querer resolver as questões de maneira adulta, preferindo usar as redes sociais para atacar e espalhar boatos. Mas, claro, essa estratégia só alimentou ainda mais o fogo da discórdia. A atitude de Graciele foi vista por muitos como uma tentativa desesperada de reverter o controle da narrativa. Mas Igor, por sua vez, não estava disposto a ser a segunda parte da história. Ele usou suas redes para acusar a madrasta de ser manipuladora e de estar sempre tentando controlar tudo ao seu redor, incluindo as dinâmicas familiares. Para ele, as coisas estavam claras. A relação com Graciele nunca foi transparente e sempre havia um jogo de poder entre eles. Agora, ele não estava mais disposto a engolir calado. Ele deixava claro que não estava com medo das ameaças de processos e que estava pronto para entrar no jogo jurídico com tudo.